Boa noite, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos começar mais uma aula, essa semana continuando o capítulo 23 do Livro dos Médiuns, né? O tema de hoje é um tema polêmico, é o tema da obsessão, é um tema que todo mundo... Peraí, gente. Desculpa, tinha que colocar o ok aqui que estava gravando. Então, é um tema bem que bastante gente tem interesse, né, de saber sobre obsessão. Muita gente já ouviu causos e histórias e conhece alguém, enfim, né? Então, vamos ver o que Kardec traz para a gente sobre esse tema, né? Então, a gente vai passar pela obsessão simples, pela fascinação, subjugação, as causas da obsessão e, o mais importante, né, os meios de a combater, tá? Então, a obsessão, o que que ele é, né? Qual que é a definição de uma obsessão para quem nunca ouviu falar? É o domínio, então, que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, tá? A obsessão, ela é diferente, né, em grau, em gênero, em nível, de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. E a obsessão, né, quando a gente fala que esse domínio que eles adquirem sobre certas pessoas, é diferente da gente falar da influência, né, espiritual, porque a influência espiritual nós temos todos os dias, né? Então, os nossos mentores, os nossos anjos protetores, amigos, né, espirituais, enfim, podem nos influenciar. É diferente da obsessão. Então, a obsessão é um domínio que um espírito tem sobre uma pessoa em diferentes níveis, mas sempre com um caráter baixo, né? Vamos dizer assim, de uma vibração baixa, né? E não podemos dizer obsessão para esses espíritos elevados, para os nossos mentores, para influências positivas, tá? Então, a obsessão ela possui caracteres diversos, né? Então, a gente consegue distinguir, né, o grau de constrangimento e a natureza a partir dos efeitos que essa obsessão pode produzir numa pessoa, né? E aí são esses três os tipos que Kardec classificou, né, categorizou a obsessão. Então, ela pode ser uma obsessão simples, ela pode ser uma fascinação e ela pode ser uma subjugação. Tá? Para quem estuda um tempo a mais, né, o espiritismo, quem já estudou apometria, enfim, a gente sabe que existe também a obsessão complexa, mas a gente não vai entrar nesse tema aqui hoje, porque a gente está baseando no livro dos médiuns, né, e Kardec, ele fez um estudo passando por esses três pontos, tá? Mais para frente a gente pode fazer uma aula, né, explicando sobre a obsessão complexa. Mas, como eu falei, né? Então, ela só é praticada pelos espíritos inferiores, né? E que eles procuram dominar de alguma maneira uma pessoa encarnada, tá? Os bons espíritos, de maneira alguma, fazem esse tipo de prática, né? Esse domínio sobre outras pessoas, né? Eles aconselham, eles combatem a influência, mas se a pessoa não está disposta a ouvir, eles se retiram, né? Então, uma coisa que é muito importante a gente sempre lembrar é que o espírito superior, né, o espírito mais elevado, ele sempre respeita o livre-arbítrio das pessoas, tá? Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Então, se alguém está passando por algum tipo de processo obsessivo e essa pessoa não quer ser ajudada, né, no sentido de não se esforça para ser ajudada, os espíritos superiores não têm muita ação, né? Eles não vão obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. E isso é muito importante a gente pensar, né? Não só na obsessão, mas no nosso contato, no nosso convívio, né? Com os espíritos, é muito importante a gente sempre pensar nisso, tá? Os espíritos superiores, eles nunca constrangem, eles nunca forçam, eles nunca obrigam ninguém a fazer nada, tá? Então, as causas, né, o porquê que uma obsessão pode acontecer, elas variam muito, tá? Um espírito, ele pode estar atrás de uma pessoa, né, por diversos motivos. Pode ser por vingança, pode ser por egoísmo, por exemplo, meu pai desencarnou.
E aí, vamos supor que ele não fosse tão esclarecido, e aí ele ficasse no pé da minha mãe, porque minha mãe arrumou um namorado, e ele ficava em cima do namorado da minha mãe, porque não, ela é minha, ela é minha, ela é minha. Egoísmo, né? Orgulho. Pode acontecer esse tipo de coisa. Pode acontecer por vaidade, pode acontecer por até covardia, né? Por medo que as coisas aconteçam, vai lá e tenta influenciar para que as coisas sejam diferentes. Não tenta influenciar, não tenta dominar para que as pessoas façam coisas de maneiras diferentes, né? Espíritos, como a gente falou muito, né? Dos falsos profetas, que tentam impor a sua ideia. Então, o motivo, né? A causa da obsessão, ela é muito variada. Tá? Depende muito do espírito e da pessoa que está sendo obsediada. Pode ser até, a gente vê muitos casos, né, numa mesa mediúnica, de obsessões que o obsessor, né, o espírito que está ali obsediando uma pessoa encarnada, acha que não está fazendo mal para aquela pessoa, acha que só tá ali ajudando. E não, né? Se ela tá dominando, se ela tá exercendo sua influência de um jeito a forçar o outro a fazer algo, não é positivo, né? Obsessão simples pela afinidade também, né? Exato, né? A obsessão simples ela pode ser pela afinidade também. Então, uma pessoa muito depressiva, né? Que, ó dia, ó azar, nada de bom acontece comigo. Uma pessoa que tem uma vibração, né, nesse padrão, né? Ela pode atrair. Ela pode não, ela atrai espíritos com essa mesma vibração que ela. E aí eles se juntam a ela e reforçam sempre mais. E aí parece que aquela pessoa não consegue sair daquele pensamento. Por quê? Por afinidade. Porque ela trouxe aquilo para perto de si. Né? Então, as causas são muito variadas. E é muito importante também a gente pensar que assim, a obsessão ela não acontece só de lá para cá. A obsessão pode acontecer de cá para lá. Então, uma pessoa que perde um ente querido e que fica relembrando e fica chorando muito, muito triste ou obsessado, obcecado, desculpa, fugiu a palavra, obcecado com algum pensamento, com alguma coisa em relação àquela pessoa, ela também pode exercer uma obsessão sobre esse espírito. E é uma coisa que a gente fala muito, né? Que a gente tem que lembrar das pessoas que já foram com alegria, né? Exatamente para nós não sermos os causadores dessa obsessão, para nós não causarmos esse domínio e exercer essa influência negativa sobre os nossos entes queridos, né? E existe obsessão entre desencarnados? Existe obsessão entre desencarnados, né, gente? Porque pensa assim, quando a gente morre, quando o nosso corpo físico morre, nós não deixamos de ser quem nós somos. Então, se eu atazano a vida da Rafa todos os dias por algum motivo, se a gente desencarnar as duas, eu vou poder continuar atazanando a vida dela do mesmo jeito. Não, nem vem. Ela não vai fugir de mim, entendeu? Já não basta aqui. Por isso que a gente fala que a gente concilia-te com teu irmão enquanto estão na luta juntos, né, gente? É por isso que a gente fala pra se acertar com todo mundo enquanto tá encarnado. Mas é verdade, né? Então, porque a gente não muda, a gente não vira anjo quando a gente desencarna. Então, por isso que a obsessão ela pode acontecer de diversas formas, de diversas maneiras, tá? E aí, só um parênteses que eu ia fazer aqui também, é que o Kardec, né, vamos lembrar da época que ele estava fazendo o livro, né, dos estudos que ele estava falando. Então, aqui, quando a gente lê o capítulo, ele fala muito da obsessão no médium, tá? Então, ele fala da obsessão simples, fascinação, enfim, no médium. Mas tudo isso que a gente vai falar aqui não é exclusivo dos médiums, tá? Às vezes o médium, ele pode ser um alvo mais fácil, entre aspas, porque os médios, principalmente os de incorporação, né, os médios que são os que a gente chama de psicófonos, né, os que falam, eles têm fisiologicamente uma diferença no corpo, né, o perispírito ele é levemente inclinado, a pineal, a pineal é para todos os médios, mas a pineal ela é mais cristalizada, e isso faz com que atraia os espíritos para mais perto, né, dessa pessoa. Então, se o médium tem algum desequilíbrio emocional, do mesmo jeito que outra pessoa, esse médium tem mais chances de atrair um espírito nessa mesma sintonia por essas questões fisiológicas. Mas, via de regra, tudo isso se aplica a qualquer pessoa, tá?
E aí, então, vamos lá. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses tipos de obsessão, né? Então, a obsessão simples, ela acontece, então, quando um espírito, né, malfazejo, com intenções más, a gente coloca aqui, né, mas com intenções não tão felizes, se impõe a um médium, né? Então, aqui lembra, não só a um médium, né? Então, ele, ao seu malgrado, nas comunicações que ele recebe, ele impede o médium de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugar dos que são evocados. Então, na obsessão simples, quando a gente está falando do médium especificamente, o que acontece? Ah, toda reunião mediúnica, a Gabi recebe a Mariana. Toda reunião mediúnica, a Gabi recebe a Mariana. E não recebe nenhum outro espírito. É só a Mariana. Vem a Mariana, conversa, fala. Toda reunião mediúnica é sempre a Mariana. Ou até um espírito pode ser. Gente, eu já tô péssima com as palavras, vocês não percebem isso. O espírito, ele pode ser zombeteiro, ou ele pode ser enganador, e é a Mariana, mas ela fala que é outra pessoa, né? O que ele tá falando aqui que se apresenta no lugar dos evocados. O que é isso? Isso é uma obsessão simples, gente, porque assim, nenhum médium trabalha para receber um único espírito, né? Para se comunicar com um único espírito. E quando isso acontece, quando a gente percebe, né, que existe muito isso, não, toda vez é sempre aquela pessoa, toda reunião, tal, mesma conversa, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, né, e analisar o que está sendo passado, o que está sendo dito, né, para a gente poder identificar isso e poder ajudar, né. A obsessão, então, ela consiste nessa tenacidade de um espírito do qual não consegue desembaraçar-se a pessoa sobre quem ele atua. Então, o médium não consegue se desvencilhar daquilo, tá? É diferente de você ser enganado por um espírito, tá? Porque numa comunicação, um espírito pode vir e falar coisas assim e te enganar, e se acreditar nele e não é nada verdade. É diferente de uma obsessão simples. Aí o espírito, ele exerce essa influência maior, tanto sobre o médium, e aí falando fora da mesa mediúnica, numa pessoa comum, então, comum, né? Todos somos. Uma pessoa que não seja médium, ostensivo, né? E aí ele fica sempre forçando as ideias, fica sempre com aquela mesma mensagem na cabeça e não deixa, né, que a pessoa se desvencilhe disso, né? Para a gente conseguir ajudar uma pessoa que está sofrendo de uma obsessão simples, né? Você precisa primeiro ter muita paciência, você como obsidiado, então se você percebe muitas vezes esse pensamento não é meu, não faz sentido eu estar pensando isso, por que eu comecei a sentir isso do nada? Eu estava bem, agora eu tô assim. A gente tem que ter paciência, porque muitas vezes se a gente se revolta, para eles é algo bom, tipo, putz, tá dando certo, né? Vou continuar aqui infernizando ele. Então a gente precisa ter paciência, né? E pedir ajuda ao nosso anjo protetor, né? Ao nosso mentor, para auxiliar a gente. E se, em contrapartida, eu estou sofrendo um processo obsessivo simples, não percebo isso, outra pessoa percebe por mim, mesma coisa, né? Eles têm que orar e ir tentando conversar e esclarecer até que isso seja resolvido. Tá? A obsessão simples ela também pode ser tratada, né, dentro de um centro espírita, né, para você pedir ajuda, né, para que esse espírito possa ser afastado. Mas aí lembrando, né, não adianta nada eu afastar um espírito forçosamente. Eu vou lá, arranco ele de perto de você e boa. Não adianta nada, porque se a obsessão simples aconteceu, algum motivo você deu. Porque eu lembro que a gente falou lá atrás, existem diversos motivos, mas tudo é sintonia. Então, um espírito pode querer vingança comigo, pode querer me atazanar a vida. Se eu não abro a minha sintonia para energias nesse mesmo padrão vibratório, ele não vai conseguir me infernizar a vida, tá? A obsessão simples, ela é mais fácil de acontecer, né? Porque às vezes uma irritação, um desentendimento, um ciúmes, alguma coisa que a gente acaba, né? São sentimentos comuns do nosso dia a dia que a gente acaba se afinizando, né, com esses espíritos. Mas aí a gente pode, então, fazer tratamentos para ajudar a pessoa nesse sentido, mas normalmente, né, com oração, com a vontade sincera, a própria pessoa consegue se desvencilhar disso, tá? A próxima que a gente vai falar é sobre a fascinação, tá? A fascinação é diferente da obsessão simples.
Desculpa, gente, eu bebo muita água mesmo. A fascinação, então, ela tem consequências mais graves do que a obsessão simples. Então, enquanto a obsessão simples, né, é a influência, aquela questão de ideias fixas, né, aquela irritação, ou ficar batendo muito na tecla de alguma ideia, enfim. A fascinação, ela já é uma ilusão que o espírito causa sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, aqui também, né, enquanto a gente está falando de médiums, a gente vê, muitas vezes, isso é muito comum, infelizmente, né, essa fascinação. O espírito, ele se comunica e ele passa uma mensagem que as pessoas falam, nossa, que coisa mais linda, olha que espírito elevado, olha que maravilha. E o médium, né, nesse caso ele está fazendo um paralelo com o médium, ele fica literalmente fascinado por aquilo ali. E aí ele meio que perde o raciocínio, ele consegue distinguir uma coisa da outra, ele não consegue perceber o fundo da mensagem para entender se aquilo está correto ou não, tá? E aí que vem o ponto, né? O médium que está fascinado, ele não acredita que ele está sendo enganado. Ele acha que perfeito, olha, faz super sentido, olha que lógica, né, nessa comunicação que a gente está recebendo. E, mais uma vez, a fascinação, ele não ocorre só em médios, então, existem muitas pessoas que são fascinadas e que sofrem essa influência. A gente vê muito isso, muito isso, nas ideias radicais, né? Então, sejam ideias políticas, religiosas, afetivas, as pessoas que têm uma ideia fixa muito forte, né? Aquelas pessoas que chegam ao ponto do radicalismo, né? Elas são pessoas fascinadas, elas não conseguem, você conversa racionalmente com elas e elas não acham que elas estão erradas. Elas não conseguem seguir a linha de raciocínio, ver a lógica no que está sendo explicado para elas, tá? A fascinação, então, ela exerce essa influência muito forte, né? Mas para chegar em tais fins, né? Então, para conseguir que essa fascinação ocorra, o espírito, ele é preciso que ele seja muito esperto, né? Ele tem que ser destro, ardiloso, profundamente hipócrita, né? Então, tem que ser uma pessoa falsa, realmente, né? Porque ele não pode operar nenhuma mudança e se fazer acolhido, né? E ser acolhido pela pessoa, a menos que ele use uma máscara, né, apresentando uma falsa virtude. Então, não é qualquer espírito desencarnado e não é qualquer pessoa encarnada que consegue exercer a fascinação tão fácil, né? São pessoas muito inteligentes que conseguem fazer esse jogo, né? E por causa dessa ilusão, né, que acontece pela fascinação, o espírito, né, falando da fascinação de lá para cá, ele faz com que a pessoa que está sendo fascinada, né, faça coisas, né, como se fosse um cego sendo guiado por alguém falando alguma coisa, né? Essa é a analogia que eles fazem, né? Porque faz a pessoa aceitar doutrinas muito estranhas, né? Assim, doutrinas que não fazem o menor sentido, como se fossem a verdade mais absoluta do mundo. Suicídios por causa religiosos aqui nos Estados Unidos. Exato, eu não sei se vocês ouviram, né? Minha mãe comentou sobre os suicídios coletivos, né, que aconteceram nos Estados Unidos por questões ideológicas, né, religiosas, né, por questões religiosas. Exatamente. Então, uma pessoa que fascinou aquelas a fazer elas acreditarem que o suicídio era a salvação. Olha que coisa louca, né, gente? E quem tá de fora, a primeira coisa que você fala, gente, que coisa louca, como que alguém acredita nisso? Mas é isso que a fascinação exerce nas pessoas, tá vendo? É um caso de pessoa encarnada, né? E a gente não sabe, né, se a pessoa que convenceu os outros estava sofrendo a fascinação por um espírito ou se foi coisa dele mesmo, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, esse é o ponto, né? As pessoas não acreditam que existe outra verdade. É aquela história do cavalo que tem eu esqueci o nome, né? Aquele Ares, não lembro aqui, que fica daqui e ele não vê nada além daquilo ali, ó. É isso daqui que é verdade, não importa, não adianta você raciocinar,
ser lógico, cabresto, isso, obrigada. Não adianta você ser lógico, não adianta você falar as coisas que a pessoa não consegue realmente enxergar, né? Por isso que a pessoa que está fascinando o outro, né, o espírito que está obsidiando o outro com a fascinação, o que ele mais tem medo é que alguém consiga abrir os olhos dessa pessoa. Então, o que ele faz? Afasta. Começa a afastar essa pessoa do convívio de outras que teriam o poder de influenciar ele de uma maneira positiva. Então, se eu estou passando por um processo desse, e aí chega a minha mãe e começa, Gabi, não faz sentido o que você está falando, veja isso, veja aquilo, o que eles vão tentar fazer? O que esse espírito vai tentar fazer? Me afastar. Olha o que sua mãe está falando. Ela é contra essa doutrina. Ela perdeu a razão. Você não pode se aproximar dela, você não pode ficar perto dela, porque ela vai tirar você do seu objetivo. Enfim, né? Vai usar meios para tentar afastar essa pessoa das outras, né? Que poderiam esclarecer e quebrar esse encanto, né? Vamos dizer assim. E o que a gente então pode fazer para ajudar uma pessoa que está sofrendo de fascinação, né? O que a gente consegue fazer é tentar convencer ela que ela está sendo enganada, né? Que não faz sentido aquilo que está acontecendo com ela. E nesses casos, sim, também, né? Pedir auxílio de outras pessoas pode ser muito bom. Auxílio de pessoas encarnadas, profissionais encarnados, né? Ou até mesmo de centros espíritas, né? Que possam ajudar a quebrar realmente essa conexão, a realmente tirar, abrir a mente, né? Da pessoa para ela poder enxergar com mais clareza, tá? E aí, o terceiro tipo de obsessão que o Kardec trata é a subjugação. Então, a subjugação é algo extremamente grave, tá? Então, a gente está indo do mais leve para o mais pesado, né? Então, a subjugação, ela é algo que realmente paralisa a vontade da pessoa que sofre a subjugação, tá? Alguém que está sofrendo da subjugação faz coisas contra a sua própria vontade, faz coisas que nunca faria, de maneira alguma, né? Ele fica sobre o verdadeiro jugo, né? Ela fica ao bel prazer daquele espírito. E a subjugação, ela pode ser moral ou até mesmo corporal, tá? A subjugação moral é aquela questão da pessoa que fala coisas, que age de maneiras que não condizem com a sua personalidade, né? Que não condizem com a sua maneira de agir até aquele momento da vida. E aí a pessoa deixa, né? Desvia do caminho que estava seguindo moralmente para começar a ter atitudes que não fazem sentido. Ou até mesmo corporal, né? Atitudes que fazem com que a pessoa sei lá, pega um copo, taca na parede, bate em alguém. Então, essa subjugação, ela pode chegar a questões físicas mesmo, tá? Aí, né, a gente faz um paralelo que fala da possessão, né? Isso era uma coisa que se falava muito antigamente, principalmente, né? Mas que falava que a possessão, que a gente pode fazer o paralelo, né? Dizer que é o sinônimo, tá? Mas qual que é o ponto, né? A possessão, ela implica numa crença, né? Que a gente foi criado, o ser, né? Que tá possuindo o outro, vamos dizer assim, foi criado, né? Voltado para o mal e que na verdade não faz sentido, né? Porque aquela pessoa não está possuindo a outra efetivamente, né? Então, assim, não existe isso da pessoa entrar no corpo do outro. Obrigada. Não existe isso. Ah, um espírito entrou no corpo dele, ele tá possuído. Não existe isso, gente. Não existe isso, tá? É muito importante. Vou até falar de novo. Não existe isso de um espírito entrar no corpo do outro e tomar posse, tá?
o que que acontece? Quando existe uma subjugação, tá? Essa pessoa que está sendo subjugada, ela é envolvida no seu perispírito por esse ser, por esse espírito, e ele toma conta da vontade, mas é assim, ó, é como a foto está mostrando, ele não está dentro do corpo, ele não tomou conta, ele não, porque não tem como, gente. Quando a gente vai encarnar, o nosso espírito, né, o nosso perispírito, ele é ligado célula a célula no nosso corpo. Não tem como eu tirar a minha conexão de um espírito e colocar outra, tá? Não existe, é conectada átomo a átomo, tá? Não existe como fazer isso, ok? Não existe. Dá-se essa impressão quando a gente fala principalmente da subjugação corporal. Então, que a pessoa fica agressiva, joga coisa, pode bater em outra pessoa. Então, dá essa impressão, mas não acontece. Ninguém perde o corpo para outro espírito, tá? Mas é muito importante, nesse caso, ter ajuda, né? Porque algo muito sério, né? Porque a pessoa perde a vontade própria, ela perde a noção, né? A capacidade de raciocínio, ela perde, às vezes, até o controle do próprio corpo. E isso, gente, não acontece de uma hora para outra. Tipo, estou subjugado agora. Não, ele vem nesses estágios. Começa como uma obsessão simples, vira uma fascinação, ou seja, começa a ter uma sintonia de ideias. Nossa, tá fazendo sentido isso, é verdade, olha só. E aí a pessoa realmente se entrega ao espírito que está subjugando ele. Então, mais uma vez, tudo é sintonia. Se ao ser influenciada por um espírito, eu percebo que a ideia dele não está condizente com o evangelho de Jesus, eu já quebrei a barreira, tá? Quando, pelo contrário, a gente tem afinidade com essas ideias, quando a gente tem afinidade com esses sentimentos, aí é que esse tipo de obsessão pode acontecer, tá? Nesse caso, não tem o que fazer. Precisa realmente de uma ajuda de terceiros, precisa de um tratamento mediúnico realmente para você conseguir explicar para esse espírito o que ele está fazendo de mal para ele, principalmente, e para a pessoa que ele está subjugando, para que ele possa se afastar. Só que qual que é o problema de todas essas obsessões, gente? Todos esses tipos de obsessão. Que foi aquilo que eu acho que eu comecei a falar antes. Não adianta eu simplesmente arrancar um espírito dali e falar, não, você está subjugando ele, tá, tchau, vai embora. Se a sintonia da pessoa é aquela. Porque se eu estou passando por um processo obsessivo e o espírito se afasta por X, Y motivos, né? Seja por um trabalho mediúnico, seja por qualquer motivo, se eu mantenho aquele padrão de pensamento, aquele padrão de sentimento, aquele padrão vibratório, o que vai acontecer? Outro espírito vai vir e vai ocupar o lugar do anterior. Então, ou até o anterior voltar, né? Ou o anterior voltar, é isso, né? Tudo pode acontecer, mas mesmo você cansei de você, vou embora. Se a pessoa não se modifica, se a pessoa continua naquele padrão, tudo isso pode acontecer de novo, tá? E aí, esses, então, são os 3 tipos de obsessão que o Kardec trata nesse capítulo do Livro dos Médiuns, tá? Eu vou tomar mais um golinho d'água e aí a gente vai falar de como que a gente reconhece isso, né, nas pessoas ao nosso redor. Então, vamos lá. Como que a gente reconhece a obsessão, né? A gente reconhece ela, então, pela persistência que um espírito tem
em se comunicar, então, de bom ou mau grado, então as pessoas querendo que ele se comunique ou não, tanto pela escrita, pela audição, enfim, tipologia, né, aquele que a gente estudou, né, das pranchetas, enfim, opondo-se a que outros espíritos o façam. Então, foi o que a gente falou lá na obsessão simples. Só aquele espírito se comunica. Toda reunião vem aquele mesmo espírito e se comunica. Toda vez, toda vez. Não faz sentido, né? Essa persistência dele se comunicar e não deixar que outros espíritos façam a mesma coisa. Gente, aqui quando vai falar muito sobre a questão de médium e reuniões mediúnicas, tá? Mas dá para a gente fazer alguns paralelos. Ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações que recebe. Aqui, a gente não precisa falar só do médium no sentido das comunicações que recebe. É aquela história da pessoa que começa a falar umas barbaridades que você fala, meu Deus do céu, de onde surgiu isso? Como que a pessoa conseguiu chegar nessa conclusão, né? Crença na infalibilidade, certo? E na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Então, gente, isso daqui é algo extremamente importante em qualquer centro espírita ou espiritualista, tá? Não existe ser perfeito que venha até uma reunião mediúnica se comunicar. Todas as pessoas, todos os espíritos que dão alguma mensagem, qualquer que seja, escrita, verbal, enfim, devem passar pelo crivo da razão daquele grupo. A gente nunca pode acreditar que os espíritos são infalíveis, que a identidade que eles apresentam é verdadeira, que o que eles falam é verdade cegamente. Jamais. Isso é muito, muito, muito importante, gente. Não podemos acreditar cegamente nos espíritos. Porque muitas pessoas, e aí eu não vou nem falar só de espíritos, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que tentam enganar os outros. Então, tudo que for passado para a gente precisa realmente passar pelo nosso crivo da razão. Faz sentido realmente isso que a pessoa está falando? Isso está de acordo com a moral que eu conheço, com a moral de Jesus Cristo? Nunca a gente pode aceitar, então, as coisas cegamente. Mesmo que o espírito chegue e fale assim, gente, aqui é o Chico Xavier. Gente, não é assim que funciona. As pessoas são enganadas, as pessoas outras querem enganar os outros para ganhar credibilidade, tá? Confiança do médium nos elogios que eles dispensam os espíritos que por eles se comunicam. Aqui não é só para o médium, tá, gente? Não, assim, é muito engraçado, mas assim, a vaidade, não só do médium, né, mas da equipe que trabalha, ela é muito prejudicial. E um espírito que chega numa reunião mediúnica e começa: ai, vocês são maravilhosos. Gente, o que seria da gente sem vocês? O trabalho de vocês é fenomenal. Vocês são maravilhosos. Olha que energia fantástica que tem aqui. Desconfia. Desconfia. Por que um espírito elevado vai sair dos afazeres dele, perder o tempo dele fazendo a conexão energética com o médium para só falar parabéns? Não faz sentido? Ah, não, mas de vez em quando veio um espírito, ele deu uma comunicação que fazia sentido em vários motivos, ele falou isso, tudo bem, ok, não tem problema, mas assim,
você ter uma comunicação que é só elogios, você ter algum espírito que vai lá e toda semana tá elogiando, nossa, porque esse grupo, porque esse médium, porque essa pessoa, porque isso. E até o elogio junto com a comunicação de um espírito, sim, vai ser tudo isso. Não vai ser assim, vai ser tipo, um bom trabalho, pessoal. Exato. Não vai ser vocês são maravilhosos, perfeitos. Exato. Mesmo que o mentor do grupo venha e fale, explique e tal, ele nunca vai falar assim, gente, vocês são sensacionais. Gente, por quê? Porque a gente não é sensacional. Vamos combinar? A gente não é sensacional. A gente quem trabalha principalmente com a questão mediúnica, seja o médium, ou dialogador, ou amparador, não importa, são pessoas que são devedoras, como todos nós, e que estão ali para trabalhar para se aperfeiçoar. Então, não existe gente perfeita. Então, não tem por que ficar com esse monte de elogio, porque é mentira. Ficar, vocês são sensacionais, vocês são maravilhosos. Ai, sem vocês, o que aconteceria? Se não tivesse o trabalho de vocês durante a pandemia, nossa, o mundo estaria perdido. Gente, vocês acham que Jesus ia depender a evolução do planeta Terra em seres imperfeitos para fazer um atendimento mediúnico? É óbvio que não, gente. O trabalho é importante? É. Faz a diferença? Faz. Com toda a certeza do mundo. Absoluta. Mas a gente não tem que se enganar achando que a gente é a última bolacha do pacote porque está fazendo isso, né? Muito pelo contrário. O que a gente está fazendo é só deixando em dia, mais ou menos, as nossas dívidas, tá? Então, esse é um ponto que vale muita atenção, tá? Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitáveis, né? Então, aquela história que a gente falou, né? Então, se você falou uma coisa muito absurda e aí uma pessoa veio e racionalizou com você e aí você se afasta, tal, tem que ficar esperto com essa pessoa que está se afastando, porque assim, por que ela está se afastando de alguém que está falando alguma coisa lógica, alguma coisa que faz sentido, né? Esse sexto também é comum. Tomar mal a crítica das comunicações que recebe. É muito comum o médium se sentir ofendido quando a comunicação que ele transmitiu é questionada, no sentido de, não, vamos avaliar. Não fez sentido isso que o espírito falou, e X, Y, Z. Gente, o médium não tem o crédito nem da comunicação verdadeiramente positiva e nem da comunicação verdadeiramente negativa. Então, não tem por que ele se melindrar ao ter uma comunicação criticada, porque as pessoas não estão criticando o médium, tá? Não existe isso. Do mesmo jeito que quando vem um mentor e passa uma comunicação, a comunicação não é do médium. Não é o médium que está passando aquela mensagem linda, maravilhosa. Então, não adianta. Então, esse orgulho, essa vaidade que o médium tem é uma das muitas portas de entrada, né? E é uma coisa que a gente tem que ficar muito esperto. Então, se a pessoa se ofende muito ou se orgulha muito, né, das comunicações que ela transmite, isso é um ponto de atenção, sim, tá? Necessidade incessante e inoportuna de escrever. E aqui não só de escrever, pode ser de falar. Então, um médium que está com a mediunidade descontrolada, né? Então, a todo momento tem aquela vontade, aquela coisa, não, tem um espírito aqui, eu quero falar, ele está falando isso, ele está falando aquilo. Eu quero escrever o que ele está falando. Isso também não é algo positivo. É um sinal de alerta para uma obsessão. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade e fazendo agir ou falar a seu mau grado. Então, isso é o que a gente já falou, principalmente na fascinação, né? Rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele dito a causa ou o objeto. Então, se toda vez que o médium, e aqui não é só médium, tá? Acho que aqui a gente pode também generalizar, assim como o oitavo. Toda vez que a pessoa entra, começa uma algazarra, começa isso, começa briga, ou começa perda de concentração, tudo acontece, essa desordem, aquilo ali em volta daquela pessoa que quando ela chega, tem que ficar esperto. Porque se ela tá com esse desequilíbrio energético tão grande do resto das pessoas,
alguma coisa pode estar ali atrapalhando, tá? Então, continuando, aí agora a gente vai falar de maneira geral, tá? Não dos tipos de obsessão especificamente, tá? Então, geralmente, o espírito que se apodera do médium, tendo em vista dominá-lo, não suporta o exame crítico das suas comunicações. Quando vê que não são aceitas, que as discutem, não se retira, mas inspira ao médium um pensamento de se insular, né? De se insultar, de se ofender, que foi o que a gente acabou de falar. Todo médium que se melindra com a crítica das comunicações que obtém, faz-se eco do espírito que domina. Espírito esse que não pode ser bom, desde que lhe inspira um pensamento ilógico, o qual o D se recusa ao exame. Tá? Então foi tudo que a gente já falou. Então, o médium que se ofende, que se melindra com a crítica à comunicação, com certeza ele está sofrendo a influência desse espírito, né, que deu a comunicação. Porque o espírito que ele vai fazer, ai, nossa, estão analisando a minha comunicação, eles vão perceber que eu sou hipócrita, eu vou embora. Não, ele vai, né, tentar defender ali o seu espaço. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, é claro que há espíritos desde quando há homens. Por conseguinte, desde todos os tempos, eles exercem influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. Isso que a gente já falou, né, gente? Então, os espíritos exercem influência positiva ou negativa em todos nós e a todo tempo. E aí ele está falando, né, que desde a criação do mundo, desde que mundo é mundo, isso acontece, tá? A faculdade mediúnica não lhes é mais que um meio de se manifestarem. Então, os espíritos, né, a mediunidade nada mais é do que um meio dos espíritos se manifestarem, né, de atuarem no plano físico. Mas isso é diferente da influência, tá? Porque a influência eles exercem independente se a pessoa é médium ou não, tá? Independente se a pessoa acredita ou não, tá? Em falta dessa faculdade, fazem-no por mil outras maneiras, mais ou menos ocultas. Seria, pois, erro querer-se que só por meio das comunicações escritas ou verbais exercem os espíritos a sua influência, né, gente? Faz sentido. Não é porque eu não acredito no plano espiritual que o plano espiritual não existe. Não é porque eu não acredito nos espíritos que eles não estão ao nosso redor. Então, eles vão exercer a sua influência de maneira positiva ou negativa, de qualquer jeito, tá? Esta influência é de todos os instantes, e mesmo os que não se ocupam com os espíritos, ou até não creem neles, estão expostos a sofrê-la, como os outros, como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não tem como a contrabalancear. Não tem com que a contrabalancear, tá? Ou seja, que acabei de falar, né? Então, não é porque eu não acredito que isso não acontece. E muito pelo contrário, quem não acredita pode sofrer mais, por mais tempo, porque não entende o que está acontecendo com ela, né? Com essa pessoa, e aí não tem meios de se desvencilhar daquilo ali. Tá? Então, a mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecido. Então, a mediunidade, gente, não é um dom especial, não é algo maravilhoso vindo de todos os céus, mas também não é um castigo, tá? Então, não é porque a pessoa é médium que ela vai sofrer obsessão. Não é porque ela é médium que ela vai sofrer mais ou menos. Ó, gente, tem um gatinho aqui, ó, ele tá participando da gente, não sei se tá aparecendo aí na câmera, mas ele tá aqui participando da aula com a gente. Se ele é mau, sempre se atrai por mais hipócrita que seja, sempre se trai por mais hipócrita que seja. Então, o espírito, se ele é ruim, se ele é mau, ele sempre vai se trair nas suas comunicações, nos seus pensamentos, nas suas atitudes, né? Pode, pois, dizer-se que a mediunidade permita que se veja o inimigo face a face, se assim nos podemos exprimir, e combatê-lo com as suas próprias armas. Então, na verdade, gente, a mediunidade, ela é
um auxílio nesse sentido, né? Porque você sendo médium, você pode ver, ouvir ou sentir com mais facilidade o plano espiritual, e aí você consegue se defender mais facilmente, tá? Sem essa faculdade, ele age na sombra, e tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. Ele tá falando do espírito, né? Então, se as pessoas não conseguem perceber ele ali, ele tem a possibilidade de fazer muito mais mal. A quantos atos não é o homem impelido para a desgraça sua e que teria evitado se dispusesse de um meio de esclarecer-se? Então, quantas coisas que às vezes acontecem na vida das pessoas que se simplesmente elas estudassem e soubessem, né, essa questão das influências espirituais, da obsessão, ela não poderia ter evitado que isso acontecesse, né? Então, dessa maneira, o conhecimento do espiritismo, longe de facilitar o predomínio dos maus espíritos, há de ter como resultado, em tempo mais ou menos próximo, e quando se achar propagado, destruir esse predomínio, dando a cada um os meios de se pôr em guarda contra as sugestões deles. Aquele, então, que sucumbir, só de si terá de se queixar. Então, ele está falando aqui assim, né? Então, existem religiões e existem ideias, pessoas, preconceitos que falam, não, obsessão é coisa de gente espírita. Não, o espiritismo é só de espírito ruim. Não é, né? A gente que estuda, quem estuda, na verdade, sabe que não é. Muito pelo contrário, né? Com o espiritismo, a gente consegue entender todo o mecanismo por trás desses processos até obsessivos e se defender muito melhor. Porque quando a gente percebe uma ideia muito dispar, né? Que não ressoa muito bem com os nossos pensamentos, você já fala, opa, aqui não, ó, vai embora, vai lá para o Centro Espírita Allan Kardec, que aqui você não é bem-vindo não, meu amigo. Então, ajuda a gente ter meios de se proteger, tá? E aí, para finalizar, a gente tem duas perguntinhas e respostas que eu achei que são legais para a gente trazer nesse sentido do como se defender. Então, a gente já viu que o conhecimento do espiritismo já é uma maneira da gente se defender, porque a gente já entende o mecanismo que está acontecendo por trás, né? E aí tem esses outros pontos. Ressalta do que fica dito um ensinamento de grande alcance, que as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores, que o mais seguro meio de a pessoa se livrar deles é atrair os bons pela prática do bem. Então, foi aquilo que a gente conversou lá no começo, né, gente? Uma pessoa, ela não vai sofrer a influência de espíritos obsessores se ela não tiver dentro de si aqueles mesmos sentimentos, né? As nossas imperfeições morais são as nossas brechas, né, para que isso aconteça. E a melhor maneira da gente, então, se blindar contra isso ou se livrar se algo desse acontecer é pela prática do bem, tá? Então, vamos lá. A primeira pergunta, ela foi assim, ó. Por que não podem certos médiums desembaraçar-se de espíritos maus que se lhes ligam? E como é que bons espíritos que eles chamam não se mostram bastante poderosos para afastar os outros e se comunicar diretamente? Então, ele está falando assim, por que alguns médiums não conseguem se livrar, né, dessa obsessão simples, desse espírito que está lá perturbando ele? Por que os bons espíritos não vão lá e, tipo, ó, separa a briga, vamos, cada um para um lado, que eu vou me comunicar aqui, porque eu quero passar uma mensagem para o grupo. Por que eles não fazem isso? Não é que falte poder ao espírito bom, as mais das vezes, que o médium não é bastante forte para o secundar. É que a sua natureza se presta melhor a outras relações. É que seu fluido se identifica mais com o do espírito do que com o outro. É isso, né, o que dá tão grande império aos que entendem ludibriá-los. Então, não é que o espírito superior, o espírito bom, não tem o poder de ir lá e fazer isso. É que o médium nem sempre tem a força, tem a integridade moral necessária para se afinizar com esses espíritos bons, para fazer com que eles cheguem perto de si. E aqui, mais uma vez, isso não serve só para médiuns, isso serve para qualquer pessoa, tá? E as
segunda pergunta é: parece-nos, entretanto, que há pessoas de muito mérito, de irrepreensível moralidade e que, apesar de tudo, se veem impedidas de se comunicar com os bons espíritos. Então, ele tá falando assim, tá, tudo bem, fez sentido isso aí que você me falou de afinidade, mas tem um monte de gente boa aí, assim, que tem uma moral fantástica e que mesmo assim não consegue se comunicar com os bons espíritos. Aí eles respondem, é uma provação. E quem te diz, ademais, que eles não trazem o coração manchado de um pouco de mal? Que o orgulho não domina um pouco a aparência de bondade? Essas provas, com a mostrarem ao obsidiado a sua fraqueza, devem fazê-lo inclinar-se para a humildade. Então, tem dois pontos, né? A pessoa que pode ser muito boa, e realmente aquilo vai ser uma prova para trazer a humildade. E tem muita gente que a gente usa máscara todos os dias, né? Tem muita gente que engana, que você acha que ela é moralmente levada. Nossa, que pessoa sensacional, que pessoa fantástica. Mas ela tem no coração ciúmes, inveja, avareza, a língua ali, ó, pegando fogo, faz fofoca. Não, eu não tô falando mal, eu tô falando a verdade. A minha família conhece pessoas que falam isso. Não é mal, é a verdade. Não, mas você viu fulano? Nossa, foi promovido, trocou de carro. Mas você viu ciclano? Olha a roupa que ela tá usando. Então, assim, são coisas que a gente acha que não influenciam, mas que influenciam muito, porque esses sentimentos, eles são inferiores, né? São sentimentos que nos deixam muito mais apegados à matéria do que a moralidade do Cristo, né? Do que as questões realmente importantes da nossa vida. Então, o que é importante para o médium, e não só para o médium, é a questão da humildade, né, gente? A gente tem a humildade de admitir as nossas fraquezas e os nossos erros e seguir, né, buscando, tentando se melhorar. E aí, gente, o melhor remédio de todos, então, para a gente se prevenir ou se livrar de uma obsessão é a moralidade, tá? Só um ser moralmente superior ao espírito, né, que tá obsidiando uma outra pessoa, que tá exercendo alguma influência negativa na outra pessoa, é dado assumi-lo e seu poder será tanto maior quanto maior for a sua superioridade moral. Ou seja, quanto mais a gente se eleva moralmente, mais a gente vai conseguir exercer a influência sobre esses espíritos infelizes que ainda querem dominar, que ainda querem causar mal para as outras pessoas. Então, ficamos aí com o Evangelho do nosso Mestre Jesus para nos ajudar nessa questão de desenvolvimento moral. Tá bom? Era isso por hoje, gente. Então, a gente vai encerrar por aqui. Pessoal do YouTube, muito obrigada pela presença de vocês, por estarem assistindo os nossos vídeos toda semana. Como toda semana a gente lembra, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, vocês podem deixar no comentário do vídeo ou entrar em contato com a gente, né, aqui no SEAC. E é isso. Curtam, compartilhem. Mandem esse vídeo para alguém que vocês acham que pode estar obsidiado, para já dar aquela lembradinha neles de, olha, viu? Faz sentido, né? Brincadeira, gente. Mas muito obrigada pela presença e até semana que vem. Boa noite.